O jeito como as empresas pagam impostos está mudando nesse exato momento. E o motivo é a reforma tributária, esse palavrão que deixa muito empreendedor de cabelo em pé. Se você está assistindo esse vídeo agora, já deve ter se perguntado: vou pagar mais imposto? O simples vai acabar? Afinal, o que eu preciso fazer agora? Nós reunimos aqui na bancada do Invest News 2 especialistas que vão responder as perguntas de um público bem específico, mas gigante: as pequenas empresas. Eu dou as boas-vindas ao economista e consultor Bernard Api, um dos formuladores da reforma tributária. Bem-vindo. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui na bancada do Invest News. E também ao Charles Goulart, sócio-diretor da startup Contabilizei. Bem-vindo, Charles. Obrigado, Mariana, também pela oportunidade aqui de debater com vocês. Essa entrevista especial faz parte do projeto Descomplica PJ, do Invest News, com o apoio de Nu Empresas, que leva informação clara e descomplicada sobre tributação para pequenas empresas. Você pode acompanhar o nosso conteúdo pelo site e pelas redes sociais do Invest News. A gente vai deixar os links aqui na descrição desse vídeo. E se eu abrisse um restaurante chamado Lázaro e Lasanhas? Amigo, acabei de ter uma ideia. Vou abrir uma livraria chamada Lázaro e Letras. Só fiquei pensando, é melhor Lázaro e Lírios ou Lázaro e Ramos? Com Nu Empresas, você organiza as finanças de todos os ramos com a segurança da maior instituição financeira privada do Brasil. Seja qual for o seu negócio, você pode confiar no Nu Empresas. Abra sua conta. Muito bem, vamos lá. O foco da nossa entrevista de hoje é o impacto da reforma tributária para os pequenos e médios empresários e empresárias, que, por definição, são pessoas que não possuem grandes equipes, nem contam com enormes assessorias jurídicas ou tributárias, né? Api, como o senhor explicaria para essas pessoas, em 3 pontos, o que é a reforma tributária, que problema ela resolve e como que ela afeta na prática as empresas? Bom, simplificadamente, o que a reforma tributária faz é substituir 5 tributos atuais que geram muitas distorções, que são o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e a maior parte do IPI, que vai ter a alíquota zerada, por um sistema que nós chamamos de um imposto sobre valor adicionado dual, um IVA dual, 2 impostos sobre valor adicionado, a contribuição sobre bens e serviços, que é da União, e o imposto sobre bens e serviços, que vai ser gerido conjuntamente pelos estados e municípios, e mais um imposto seletivo que incide sobre produtos nocivos à saúde e meio ambiente, como fumo, bebida alcoólica, que é um imposto que a gente chama extrafiscal. Bom, por que a gente está fazendo essa mudança? Acho que esse é o ponto fundamental. O sistema tributário atual ele tem distorções que acabam tendo efeito muito negativo para o crescimento da economia brasileira. E esse efeito negativo vem de onde? Da complexidade. Hoje, nesses tributos sobre bens e serviços, o Brasil tem o sistema mais complexo do mundo, e isso tem custo para as empresas, custo para o governo, gera litígio, gera muitos problemas. Segundo, o nosso sistema, por conta de uma série de falhas, que deveria tributar o consumo, acaba tributando investimento, acaba tributando exportação, e isso tira a competitividade do produto brasileiro e atrapalha, prejudica o nosso crescimento. E terceiro, o nosso sistema tributário distorce a forma como a economia se organiza, gerando ineficiências que acabam prejudicando o crescimento. Então a gente tem, por conta de benefícios fiscais hoje, por exemplo, a situação de um caminhão que sai de um estado A, vai para o estado B e volta para o estado A com a mesma mercadoria, só para ganhar um benefício fiscal. É óbvio que tem alguma coisa de errada nesse sistema tributário. Então a pergunta, por que a gente está sendo feita a reforma tributária? Ela está sendo feita para corrigir essas distorções. E a forma de corrigir essas distorções é adotar no Brasil o padrão que já é adotado em 170 países do mundo, que é do bom imposto sobre valor adicionado, que tem algumas características. É um imposto não cumulativo no sistema de débito e crédito, em que tem uma base ampla, não tem separação de mercadoria, serviço, tangível, intangível, operação com direito, tudo está dentro da base do tributo. Tem não cumulatividade plena,
Então, todo o imposto que é pago nas etapas anteriores é recuperado na forma de crédito. Então, eu compro um insumo, o imposto que incide nesse insumo, eu recupero esse imposto. Eu contrato um serviço de um contador, de um advogado, o imposto que incide nesse serviço eu recupero na forma de crédito e eu pago a diferença entre o imposto que incide na minha venda, que é o débito, e o crédito que eu tenho. Terceiro, ele é tributado no destino, significa que operações entre estados ou entre municípios, o imposto pertence ao estado ou ao município de destino. E quarto, tem as regras mais simples possíveis. A adoção desse modelo no Brasil, que é o objetivo da reforma tributária, ele, na verdade, corrige todas essas distorções que a gente falou e tem um potencial de aumentar o crescimento do Brasil, de aumentar o PIB do Brasil em provavelmente mais de 10 pontos percentuais. Lógico que não é do dia para a noite, demora uns 15 anos para todos os efeitos aparecerem, mas nós estamos falando em função da reforma tributária, daqui a 15 anos o Brasil está 10% ou mais rico do que estaria sem a reforma tributária. Então, o motivo da reforma tributária é esse. Por uma pesquisa recente aqui feita no primeiro semestre pela Serasa, mais de 40% das pequenas empresas não sabia nem dizer em que estágio de adaptação para a reforma tributária se encontrava, né? Uma pequena parcela afirmava que sim, já tinha feito as adaptações, mas a grande maioria nem estava entendendo ali, não estava nem conseguindo identificar em que estágio estava. Esse é o cenário que o senhor imaginava encontrar entre as pequenas empresas a essa altura do campeonato, considerando que na virada para 2027 a reforma tributária começa a valer efetivamente? Olha, eu acho que é importante as empresas se prepararem para a reforma tributária. Isso é importante, assim, você não pode simplesmente esquecer que ela está acontecendo. Como eu falei, o impacto é muito positivo para o Brasil como um todo no longo prazo, mas a empresa tem que se adequar. E se adequar, tem dois lados de se adequar. Um dos lados de se adequar é do ponto de vista operacional. Então, a reforma tributária, todo o sistema é baseado na emissão de documento fiscal eletrônico. Agora, a maior parte das pequenas empresas, mesmo dos simples, por exemplo, no comércio, já são obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica. Vão ter que continuar emitindo. Agora vai ter um campo a mais, que é o IBS e a CBS, que vão ter que aparecer dentro desse documento fiscal eletrônico. As empresas que não emitiam documento fiscal eletrônico, então algumas empresas, por exemplo, do setor de serviços, emitiam recibo, não emitiam nota fiscal eletrônica, vão ter que passar a emitir. Mas é um processo muito simples. Dá para fazer até no celular, dependendo da situação, você consegue emitir sua nota fiscal eletrônica, mas ela tem que se preparar para isso. O outro lado é o lado de se preparar para o seu negócio. Porque, no caso das empresas simples, a reforma tributária abriu duas opções. Abriu uma opção de ficar tudo como está, e para ela, de fato, exceto pela necessidade de emitir o documento fiscal eletrônico, não mudou muita coisa, mas abriu a possibilidade das empresas do Simples ficarem no Simples para os tributos sobre o lucro, o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquidos, para a contribuição para a Previdência, mas entrar no sistema que a gente chama do regime regular do IBS-CBS, é o regime normal para o IBS e a CBS, no sistema de débito e crédito que elas não têm hoje, elas só tributam sobre o faturamento. E empresas que estão no meio da cadeia, que vendem mercadorias ou prestam serviço para outras empresas, muito provavelmente pode valer a pena fazer essa mudança. Eu acho que as empresas têm que se preparar para isso também, e aí tem que fazer conta. Aí não tem jeito, as empresas têm que sentar, fazer um pouco de conta, e para ver se é positivo para elas, faça a conta aí já e se prepare para o ano que vem, tá adequado para esse novo modelo. Perfeito, é o regime híbrido, né? Vai ser o tema aí dos nossos próximos blocos. Porque realmente é uma mudança considerável para as empresas do Simples. Charles, você que atua, né, diretamente com as empresas ali na ponta, o que chega de principais dúvidas ou principais questionamentos das pequenas empresas sobre reforma tributária? O que está vindo agora, basicamente, é a adequação das notas fiscais, né? Que é onde tudo nasce, onde tudo, na verdade, a reforma traz o documento fiscal, a nota fiscal, como realmente a origem de tudo que vai se fazer, né? Seja o cálculo do imposto, seja o registro, seja a declaração, tudo sai dali. E é o que está acontecendo nesse momento, que é o que está né? acontecendo nesse momento, é essa adaptação adaptações de sistemas e de dinâmica na ponta para fazer a emissão correta. Tem razão também quando ele fala, todo mundo já emite a nota, né? Então não deveria ser um grande problema fazendo só adaptar destaque de imposto.
O ponto é que, na prática, quando a gente olha para os pequenos que estão ali, ainda tem uma necessidade interna, né? Assim, de preparar melhor a sua administração do dia a dia, seja cuidar melhor da forma como registra as entradas, os produtos, para poder classificar melhor e poder acertar na conta, né? Para poder acertar na conta, para quando emitir a nota de saída, já adaptada, ela também reflita isso. E hoje eu acho que essa é a maior dificuldade ainda dos pequenos. Seja um restaurante, seja uma lanchonete, uma loja de roupa, ela precisa entender que ela tem que se organizar ali administrativamente para cuidar melhor do seu estoque, cuidar melhor do cadastro dos seus produtos para poder emitir uma boa nota fiscal. Né, para poder emitir a nota fiscal corretamente e isso não ser um problema para ela depois. Então, eu acho que é esse o momento que está se vivendo. Só que num cenário em que todo mundo está se adaptando, inclusive, né, a própria Receita, os próprios comitês ainda estão decidindo como é que vão ser feitas algumas coisas, implantadas algumas coisas. Então, eu acho que esse processo de implantação e de entendimento de como fazer é que eu acho que está dando um pouco mais de insegurança para os pequenos que estão na ponta. Entendo, perfeito. Pi, você trouxe a simplificação como um dos pilares, né, da reforma tributária. No curto prazo, no imediato, o que os pequenos empreendedores acabam relatando é que eles estão achando tudo muito complicado, né? Então, eu queria entender em que momento que essa simplificação de fato acontece, se é na operação ou se é no sistema de maneira mais ampla, né? Então, como que essa simplificação proposta pela reforma tributária se materializa, de fato? Tá, aqui a gente tem que entender duas separações. Para a empresa de médio e grande porte, que hoje tem que lidar com toda a complexidade, por exemplo, do ICMS, do PIS/COFINS, com legislação ultra complexa, a simplificação é evidente com a reforma tributária. Aí você vai me dizer, mas e por uma empresa do Simples, é uma empresa menor? Para ela não vai simplificar, vai complicar. Só que o problema é que quando você pensa num bom sistema tributário, ele tem algumas características. Simplicidade é uma delas. Mas outra característica é neutralidade. Ele tem que prejudicar o mínimo possível a eficiência econômica. E em muitos casos, sobretudo para uma empresa que está no meio da cadeia, a neutralidade ela funciona com o sistema de débito e crédito e não com uma mera tributação do faturamento, como acontece hoje. Então, você tem que pensar o seguinte, olha, o que é melhor? Para uma empresa que está no meio da cadeia, com certeza, muito provavelmente, ela vai estar optando, para mim é melhor operar com o sistema de débito e crédito mesmo. É um pouco mais complicado do que o sistema atual? Não é muito mais complicado, que o que ela tem que fazer é fazer as vendas dela com documento fiscal eletrônico, ok, tem que classificar direito o que ela está vendendo, mas essa é a grande diferença, e tem que fazer as compras dela com documento fiscal eletrônico. A partir daí, o próprio sistema já faz a apuração de débito, crédito, já informa para ele, para a empresa, quanto ela tem que pagar. Então, é só isso que ela tem que fazer. Então, esse é um momento em que, de fato, é o momento da adaptação. É o momento em que aparece o custo, a preocupação. Depois, quando estiver operando, as pessoas vão ver que a coisa está muito melhor. Eu acho que esse é um ponto importante. Tem um amigo que tem uma imagem muito boa para falar da reforma tributária, e fala assim, o sistema tributário atual é que nem você tem um caixote e manda uma pessoa entrar dentro do caixote. E ainda vai jogando umas tranqueiras dentro do caixote. E a pessoa vai se ajustando, arrumando, não sei o que, ela encontra uma posição que ela não tem cãibra. Aí, de repente, você abre o caixote e fala, pode sair. Aí a pessoa fala, não, eu estou bem aqui. Entendeu? Fala, vai ter um pouquinho de dor na junta quando sair? Vai ter um pouquinho de dor na junta quando sair, mas o resultado final é muito mais positivo. Então a gente está no momento da dor na junta. Tá certo? Esse é o ponto que a gente tem que entender. Tem um custo sim de adaptação, mas o resultado final é muito mais positivo. Para a empresa que permanecer no Simples, não entrar no regime de débito e crédito, o ajuste é basicamente só nos documentos fiscais de venda. É basicamente isso que ela tem que ajustar e conseguir classificar direito as mercadorias. É um ajuste bem simples. Para quem está no meio da cadeia, tem que ajustar os seus documentos fiscais de venda, tem que fazer um registro adequado das suas compras com documentos fiscais eletrônicos. Mas o efeito final é muito positivo. Acho que esse é o ponto importante para a gente pensar na reforma tributária. A gente tem algumas decisões que vão precisar ser tomadas ainda nesse ano, a gente vai falar sobre elas agora, logo no próximo bloco, e a gente tem também uma virada importante, que é janeiro, né, quando, de fato, IBS e CBS, os dois novos impostos criados pela reforma tributária, começam a existir efetivamente ali, né, e serem contabilizados.
Dá tempo de fazer isso até o fim do ano? Dá tempo de fazer essas adaptações? Eu acho que a opção não tem muita opção, não vai ter que dar, né? Eu acho que esse é Cronograma reverso, né? o Tem cronograma é um ali. cronograma reverso. Acho que o plano é esse. Tudo indica que sim, né? Os testes estão acontecendo, as notas estão sendo emitidas, já existe, né, pilotos de apuração de impostos assistidas, né? Que são as apurações online. Então tudo indica que sim, né? Deixa de existir o PIS e COFINS entre a CBS e um pedaço do IBS, e as empresas vão precisar se preparar para isso, né? E entender se faz sentido para ela ou não fazer essa migração, dependendo de onde ela está nessa etapa da cadeia. Então eu acho que o cronograma é apertado, especialmente para os pequenos, né? Porque, de novo, eles têm uma capacidade menor de se arrumar rápido, né, do que as grandes, mas essa é a realidade, né? Ela está aí, começa a partir de janeiro. E a partir de janeiro precisa pagar, destacar na nota, pagar e é isso. E é isso. Bom, agora que a gente já falou dos fundamentos da reforma tributária, a gente vai entrar numa das discussões mais quentes dessa história, que é o sistema de créditos e de débitos. Api, um dos princípios da reforma tributária, como você já mencionou, é evitar a cumulatividade, né? A tal da cobrança de impostos sobre impostos, já que a gente tem impostos cobrados em todas as etapas de produção de uma cadeia. Como é que o sistema de créditos e de débitos, que você já mencionou antes, vai resolver esse problema? Bom, o que é cumulatividade? Cumulatividade é quando você tem um imposto que incide no meio da cadeia e não é recuperado na etapa seguinte. Então, como acontece isso? Pega, por exemplo, um imposto como o ISS, é o Imposto sobre Serviços, que é um imposto totalmente cumulativo. Você pagou, não dá crédito para ninguém. Ou o próprio Simples. Eu tenho uma empresa do Simples que está no meio da cadeia, ela paga imposto, ela não recupera crédito, o que ela pode, ela paga imposto e não dá crédito para quem comprou o produto Simples. Até dá, na verdade, tem situações, é uma bagunça, mas pode até dar, mas ela não recupera o que pagou antes. Então, você tem uma incidência cumulativa. Tem outros problemas, por exemplo, no ICMS e no PIS/COFINS não cumulativo, tem uma série de restrições ao que você pode recuperar de crédito. E ainda para piorar, quando um exportador, por exemplo, que vende sem tributação, porque a exportação é imune e ele acumulou um saldo credor, ele comprou insumos que vieram tributados, ele tem direito a receber de volta esse imposto que foi pago nos insumos dele. Aqui no Brasil, sobretudo no ICMS, é um inferno para esse exportador conseguir recuperar esse saldo credor que ele tem. Tudo isso a gente chama de cumulatividade. O que é o sistema não cumulativo? É aquele sistema em que tudo que você utiliza, né, no seu processo produtivo, na sua atividade econômica, todo imposto que incide naquilo que você utiliza, pode ser a compra de um insumo, pode ser a contratação de um serviço, tudo isso, o imposto que vem pago, você recupera na forma de crédito. E que você vai abater do imposto que você deve nos seus débitos. Ou seja, o seu fornecedor já pagou imposto em algum momento, você não precisa pagar de novo imposto sobre aquele imposto. E quando você tem esse sistema não cumulativo, ele tem alguns efeitos econômicos importantes. O primeiro deles é que, se você desonerar uma exportação e ressarcir rapidamente o imposto acumulado por exportador, que é o que vai ser feito, que nesse novo modelo tem um prazo máximo de 60 dias, mais 15 para análise de devolução do imposto para o exportador, quando que hoje pode demorar anos para conseguir recuperar isso, isso já ajuda. E segundo, na verdade, quando eu desonero exportação e quando eu desonero investimento, o que pode ser feito com a alíquota zero, mas o mais comum é eu compro um bem de capital, por exemplo, uma máquina, ela vem tributada, mas eu recupero o imposto imediatamente. Então, se eu comprei uma máquina, mesmo que eu esteja construindo uma fábrica, que ainda vai começar a operar daqui a 2 anos, esse imposto que eu paguei, de novo, no prazo de 30 ou 60 dias, mais 15, eu posso pedir de volta e receber de volta esse imposto que foi pago na compra da máquina. Então, nesse modelo, eu desonero exportação, desonero investimento, você tributa a importação do mesmo jeito que você tributa a produção nacional, e num sistema desse eu estou tributando o consumo. Então, um dos efeitos da não cumulatividade é desonerar investimentos e exportações. O outro efeito é a transparência. Hoje, quando você estiver comprando uma mercadoria no supermercado, você não consegue saber quanto imposto foi pago na cadeia de produção daquela mercadoria. É impossível saber. Impossível saber. É impossível porque pode ter tido uma incidência acumulativa, que alguém não recuperou o crédito, um imposto que foi pago que não aparece. É impossível porque pode ter tido um benefício fiscal que não aparece e acaba afetando.
Tem até uma lei que manda publicar lá uma carga tributária estimada, que na verdade é um número chutado, tá? Vou ser bem honesto, não tem... Eu tenho Não é uma apuração exata, né? não tem nada, não só não tem de exato, mas assim, eu tenho um amigo que fez um teste uma vez, ele foi no supermercado e comprou 5 latas de cerveja e uma banana, e logo em seguida ele comprou 5 bananas e uma lata de cerveja. E aí ele falou assim, eu não sei exatamente qual a carga da cerveja e da banana, mas tenho certeza que da cerveja é maior que a banana. Aí ele foi comparar as duas notas e as 5 cervejas e uma banana deu uma carga menor que as 5 bananas e uma cerveja. Ou seja, tem um sistema lá que chuta um número que aparece dentro desse processo. Mas então, no novo modelo, ele vai dar muita transparência e a vantagem do novo sistema é que o imposto incide sobre o preço sem imposto. Ao contrário do que acontece hoje. Hoje, você paga um produto, o ICMS incide em cima do ICMS, incide em cima do PIS/COFINS. No novo modelo, o imposto vai incidir sobre o preço sem imposto. Então, até por isso, não dá para comparar as alíquotas atuais com as alíquotas do novo imposto. Então, são esses dois efeitos da não cumulatividade. Um deles é que ela, de fato, desonera exportações e investimentos, e isso ajuda o crescimento do país. E o outro efeito, e num país até que tem um custo de capital muito alto, como é o Brasil, desonerar investimento é muito positivo em termos de competitividade das empresas brasileiras. E o outro efeito é a transparência para o consumidor final, que vai saber sim quanto está pagando de imposto em tudo aquilo que está comprando, e inclusive vai cobrar do governo, vai saber quanto está pagando para o seu estado, para o seu município e para a União, e vai saber o que eu estou recebendo de volta em termos de serviços públicos, que hoje a gente não consegue saber quanto está pagando e não tem como exigir de volta os serviços públicos adequados. Mas na prática, na vida real, né, recuperar um imposto, como isso vai funcionar para quem estiver lá comprando insumos para uma produção? Como que ela vai fazer, como que essa pessoa vai fazer esse processo acontecer? Primeiro, todo o sistema é baseado em documento fiscal eletrônico. No novo modelo tem uma coisa importante, que o crédito é vinculado ao recolhimento. Então, você vai ter o crédito quando o imposto correspondente àquela compra que você fez tiver sido paga. Ele pode ter sido pago pelo seu fornecedor, pode ter sido pago pela utilização de créditos pelo seu fornecedor e pode ser pago pelo modelo de split payment, que é quando eu pago o meu fornecedor, se ele por acaso não pagou imposto, se eu paguei depois, no momento dele pagar o imposto, ele não pagou, a hora que eu pago ele o imposto, a parte do imposto é recolhida e a parte que é do fornecedor vai para o fornecedor. Se o imposto já tiver sido pago, não tem esse recolhimento da parte dele, vai tudo para o fornecedor. Então, como é que vai funcionar? Eu compro e tenho uma nota fiscal, tá certo? Na hora que o imposto correspondente àquele documento fiscal tiver sido pago, ou seja, pelo meu fornecedor, seja porque eu paguei ele pelo método de split payment, esse imposto já foi pago, aí automaticamente eu tenho um crédito que a gente chama de apropriado. E esse crédito, automaticamente, ele abate o débito que eu tenho, o imposto que incide sobre as minhas vendas. E o próprio sistema vai informar, fala, olha, você tem tanto de débito e você tem tanto de crédito que já foi pago, e, portanto, no final do mês seguinte, ao mês de apuração, ele vai te dizer, você tem que pagar liquidamente esse montante, que é a diferença entre o seu débito e o seu crédito. E o sistema aqui é o sistema da Receita Federal. Para a CBS é o sistema da Receita Federal, para o IBS vai ser o sistema do Comitê Gestor, mas eles estão sendo feitos com as mesmas regras. Talvez o ideal fosse ter um sistema só, por enquanto está trabalhando para 2 sistemas, mas são as mesmas regras que vão orientar os dois sistemas. E a partir das informações, então, que estiverem detalhadas na nota fiscal, tudo isso já vai estar sendo calculado automaticamente. Isso. Na verdade, você vai poder entrar no sistema e pelo sistema você já vai saber quais são todos os seus débitos, quantos dos seus débitos, documento por documento, já foi pago, e dos seus créditos, tudo aquilo que você comprou, você vai saber quais são o documento, tudo que você comprou e quando daquele imposto já foi pago também. Tudo isso já vai estar dentro do sistema automaticamente. É uma espécie de uma conta corrente. Entendeu? É mais ou menos como, por exemplo, eu comprei uma coisa como se eu deposito um cheque na minha conta. O dinheiro ainda não está lá disponível porque ele precisa ser compensado, tá certo? A hora que ele for compensado, aí automaticamente ele já é contabilizado dentro da minha conta. Então, no fundo, funciona como uma conta corrente de débitos e créditos do que já foi pago e que não foi pago, nos dois casos. Existe uma avaliação, né, de que esse sistema de créditos, que é uma das bases da reforma tributária, ele poderia prejudicar as empresas do Simples Nacional. E a reforma trouxe, poderia prejudicar a competitividade das empresas do Simples Nacional, e a reforma tributária trouxe uma forma de corrigir essa
possível distorção, digamos assim. Eu queria que você explicasse para a gente como que isso vai funcionar, né? Isso tem um nome, inclusive, que é o regime híbrido, né? Como é que isso vai funcionar na prática? Bom, eu acredito muito que o modelo da não cumulatividade é o melhor modelo para desonerar a cadeia, sem dúvida nenhuma, né? Fazer essa conta corrente de débito e crédito faz com que você realmente pague imposto sobre aquilo que você está agregando ali naquela fase da cadeia. Sem dúvida nenhuma, ele é o melhor modelo para todos esses. Só que a gente tem o Simples, que não é um regime não cumulativo no meio do caminho. Então ele não transfere esse crédito, né? Ele não paga, ele não toma o crédito do que ele compra, mas ele paga uma alíquota diferente e ele também não ou transfere um percentual muito pequeno daquilo que ele está pagando de imposto. E Ou acho seja, o cliente da empresa do Simples não consegue aproveitar Isso, esse por quê? crédito. Porque ele está pagando ali dentro, né? Dentro do grupo de impostos que ele paga um percentual que é um percentual menor. E ele não teve nessa cadeia anterior essa opção, essa rotina de débito e crédito, né? Ele não fez essa conta corrente do que eu comprei, gerou crédito que eu estou pagando, porque ele tem uma condição diferenciada. E o que acontece? Para quem está contratando a empresa do Simples, ela vai precisar fazer uma avaliação de se eu contratar a empresa do Simples, eu vou ter um crédito menor do que se eu contratar uma empresa que está no regime geral, eu vou ter um crédito da alíquota cheia, dependendo do produto, dependendo das condições. Para resolver isso, nasceu o Simples Híbrido, que a empresa do Simples pode recolher por fora, né, o IVA, né, tanto CBS quanto IBS, para que quem está contratando também possa se acreditar. Aonde que está o desafio dessa combinação? O desafio está na formação do preço. Né? Hoje o Simples ele tem um preço e paga uma alíquota X por aquilo, que é menor do que a alíquota que vai ser do regime geral, que transfere o crédito. Transfere menos crédito, mas ele vai precisar renegociar esse preço com o seu contratante. Porque, como a API disse, o que ele negocia ele precisa negociar o preço sem imposto, para que, de fato, faça sentido. Porque, senão, quando ele fizer essa migração para o regime híbrido, ele vai aumentar, né, o imposto que ele precisa recolher, vai melhorar o crédito para quem está contratando, mas no final do dia ele não vai estar recebendo a mesma coisa líquida do que ele teria se ele estivesse pagando dentro do sistema tradicional do Simples. Ou seja, se ele migra para o regime híbrido, que é esse regime que me permite gerar esse crédito tributário completo, ele vai pagar mais imposto. Ele vai pagar uma alíquota maior, mas ele vai poder transferir esse crédito de forma maior para quem está contratando. Para quem está comprando, na prática, ele não vai ter um aumento de custo, ele não tem esse impacto na contratação. Mas para quem está vendendo, provavelmente precisa ver se ele vai conseguir repassar tudo isso no preço dele, porque tem uma diferença. Daí quem está contratando vai ter que tomar uma decisão. Eu quero ter o crédito, vou pagar mais para isso, ou não quero, eu quero ter um crédito menor e vou pagar o que o Simples me transferir, que é um percentual menor. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Vamos pensar numa empresa simples que hoje está no meio da cadeia. Para as empresas que vendem para consumidor final, muito provavelmente elas vão preferir optar por ficar como está, a não ser que ela opere com uma margem muito baixa, que é pouco provável. O consumidor final é pessoa física. A pessoa física. O restaurante, o comércio varejista. E ao contrário, por exemplo, o comércio até vai se beneficiar, porque hoje tem uma coisa que chama sucessão tributária, que o imposto, uma parte do imposto que incide sobre aquilo que ele vende já é cobrado lá atrás. Isso vai deixar de existir. Isso é benéfico para o comércio que está no Simples, por conta desse modelo. Agora, quem está no meio da cadeia? Como acontece hoje? Então, ele está no Simples, vamos supor que ele paga de PIS, COFINS e ICMS 3% dentro do Simples. É que ele paga uma porcentagem, depois tem uma distribuição, mas suponho que seja 3%. No novo modelo, ele pode optar por ficar como está, e o IBS e CBS vão virar esses mesmos 3%, e quem comprar dele vai ter um crédito de 3% desse valor que ele vendeu. Mas ele pode optar por migrar para esse modelo híbrido. Ou seja, ele fica no Simples para o lucro, para a folha de salários e entra no regime normal de IBS-CBS. Aí o que acontece nesse caso? Nesse caso, ele vai ter uma alíquota maior, bem maior, nas vendas dele, mas vai dar um crédito muito maior para o seu cliente também. E ele vai recuperar o crédito de tudo que ele comprou de insumo. De tudo que ele comprou para a atividade dele, ele vai ter o crédito. Então, do ponto de vista da venda dele, nem faz muita diferença tributar 3 e dar crédito de 3, ou tributar
a 28, por fora, se o preço é imposto e dá o crédito de 28, o efeito é o mesmo. Só que no segundo caso, ele vai ter a recuperação do crédito, tudo que ele comprou, todos os insumos dele. Aí as pessoas vão dizer, mas eu não tenho insumo, sou prestador de serviço. Não, mas se você aluga, você vai ter um crédito do aluguel que você pagou. O seu imóvel. Aluguel da empresa. Da empresa, a não ser que seja de uma pessoa física, mas se for de uma empresa, vai ter. Se você usa eletricidade, você vai ter o crédito da eletricidade, entendeu? Se você pagou o seu contador, você vai ter o crédito do imposto pago pelo contador. Tudo isso vai virar crédito para você, que você está ali naquele caso. E aí a questão é exatamente como eu formo o preço. Exatamente. Certo? Se você quiser manter exatamente sua margem hoje, o correto é, eu vou tirar o preço que eu vendo, 100 menos os 3% que eu tenho, mas eu também tenho créditos que eu vou recuperar. Eu vou querer repassar isso para o meu cliente ou não? Acho que essa é a negociação que vai aparecer. Eu vou repassar metade para o meu cliente, metade fica comigo. É uma questão que você vai ter que saber negociar. Tá certo? Mas, no fundo, tem uma redução de custo aqui para quem fizer a opção pelo esse modelo híbrido, se estiver no meio da cadeia. Se vende para consumidor final, é um prestador de serviço que presta para consumidor final, se é um comércio que vende para pessoa física. Neste caso, o que você falou, por exemplo, o restaurante, nesse caso, provavelmente não vai vale fazer a muita pena diferença. optar, fica no simples mesmo, que vai ser melhor. Eu diria que eu também acredito que para quem está no meio da cadeia e vai fazer essa opção, essa migração e tem o crédito e consegue fazer o abatimento de crédito porque ele tem bastante insumo, faz sentido. Agora, o prestador de serviço, que ele está no meio da cadeia, no final do dia, essa diferença entre híbrido e simples, ele vai pagar mais caro. Né? Ele tem menos insumos, então ele vai acabar não conseguindo compensar tanto assim essa diferença e fazer isso. E, de novo, nós vamos cair no mesmo lugar, que é, eu preciso negociar o preço. Né? Eu preciso recompor ele, tirar aquilo que eu pagava e colocar um cenário onde ele pode tomar mais crédito, mas eu tenho uma alíquota maior. E aí vai depender também do que o cliente dele vai estar interessado em ter ou não ter esse crédito, se vai valer a pena ou não vai valer a pena para ele ter esse crédito. Precisa entender quem é o cliente dele, né? De novo, se é uma pessoa física, se é uma empresa, se é uma empresa do Simples que está do outro lado e é cliente que talvez ela não tenha interesse do crédito, se é uma empresa grande. Então, assim, cada cenário muda aí, né? Cada realidade muda, mas na prática, tomar o crédito sempre é melhor do que não tomar. Isso, com certeza. E acho que esse é o ponto. Acho que tem que pensar, entender um pouco qual é o perfil dos seus clientes. Se o seu cliente é tudo grande empresa que toma crédito, eu não tenho muita dúvida que é melhor, mesmo que você seja um prestador de serviço, é melhor migrar para o regime normal de débito e crédito, porque algum crédito você vai recuperar, mesmo que seja pouco, alguma coisa você vai recuperar. O prestador normalmente tem um percentual da receita menor assim de insumos, mas de fato ele vai poder recuperar esses créditos e daí tem que fazer a conta para ver se faz sentido ou não. Fazendo aqui uma conta de cabeça, talvez. Aqui de padaria. Se ele tiver pelo menos metade da receita dele de custo, né, se ele tiver uma margem de 50%, eu acho que ele precisa olhar para o crédito como um fator determinante aqui nessa análise de migração ou não. Eu acho, Alice, que até mesmo menos. Mesmo se eu tiver... Se os meus clientes são todos empresas que vão recuperar crédito, se eu tiver, não importa, 10, 20% de custo, já vale a pena migrar para um novo modelo. Já vale a pena porque eu vou recuperar alguma coisa que eu não recuperaria no outro sistema, entendeu? Precisa fazer a conta, assim, do que fica melhor, levando em consideração qual é o perfil do cliente que está na ponta. A questão do perfil do cliente é muito importante. Nós vamos entrar agora nesses detalhes sobre o que considerar na hora de fazer a opção pelo regime híbrido do Simples ou não. A gente vai falar sobre isso agora nesse próximo bloco. Essa escolha entre permanecer no Simples puro, vamos dizer assim, ou migrar para o Simples híbrido, ela vai ter que ser tomada pela primeira vez pelas empresas agora no mês de setembro. Né? Ao longo do mês de setembro, elas vão ter de fazer essa opção pela primeira vez. Como que as pessoas podem fazer essa conta, como elas devem fazer essa conta para realmente tomar a decisão que é mais vantajosa para a sua empresa? Ficar no Simples puro ou migrar para o híbrido? Acho que a primeira coisa que ela precisa olhar, na minha avaliação, é, de novo, né, a gente falando aqui, é muito para quem eu estou vendendo. E se eu pretendo continuar vendendo para essa pessoa, porque eu estou escolhendo isso para os próximos 6 meses. Então, para quem eu estou vendendo? Se eu estou vendendo para uma empresa grande, se eu estou vendendo para uma pessoa física,
são realidades diferentes, né? Então, se eu estou vendendo para uma pessoa física, eu diria que 90% de chance de que fique melhor, a melhor opção para ela é ficar no simples tradicional. Se eu estou vendendo para uma pessoa jurídica, é bem possível que ele precise migrar para o simples híbrido, para que ele possa tomar o crédito dos insumos dele e também repassar crédito para o seu cliente. Mas aqui eu vou trazer a visão prestador de serviço, que na minha cabeça ainda é quem talvez sofra um pouco mais nessa transição. Ele precisa olhar para isso e entender, né, o que ele está pagando de insumo, ou o que ele está usando para prestar o serviço dele, e calcular o imposto calcular a CBS e IBS que vai surgir sobre aquele valor, aquele crédito, aquelas despesas para geração de crédito, versus o quanto ele vai pagar, que muda a partir de janeiro. Então, fazendo essa compensação, vale a pena ele ir ou não? E se isso ficar maior, é como ele repassa isso pro próprio cliente dele, se for necessário, porque é importante o crédito para ele ou não. Então, quando a gente se fala muito, né, precisa fazer a conta. Precisa fazer a conta, precisa entender quanto eu tenho de custo e despesa que pode me gerar de crédito, para quem que eu estou prestando serviço, se faz sentido para ele ter essa transferência de crédito e qual é a alíquota que vai estar vigente, né, naquele período a partir dali. Eu vou dar o exemplo de lucro presumido, que onde o PIS e COFINS hoje é de 3,65, ele vai passar a 8,5, acredito eu. Pelo menos é uma previsão. Tem uma diferença que deveria ser compensada com o crédito. Mas se ele tiver pouco insumo, pouca despesa, talvez o crédito fique menor do que essa diferença de alíquota. E aí ele precisa entender como é que ele encaixa isso nessa prestação que ele está fazendo para o cliente dele. É que no lucro presumido vai ser obrigatório adotar o sistema não cumulativo, sim, tá? Sim. É só o simples que tem É só o tem simples a que opção, tem. né? modelo Sim. Uhum. Agora, por exemplo, a gente falou aqui do que gera crédito. A gente já mencionou aluguel, a gente já mencionou eletricidade, outros insumos, matérias-primas, mas quando a gente está falando das empresas do setor de serviços, o maior custo que uma empresa de setor de serviços tem, em geral, é a folha de pagamento. Folha de pagamento gera crédito? Não gera crédito. Não gera Não crédito. gera crédito nem no Brasil, nem em país no mundo, nem no lugar. mundo que tem IVA. Por quê? O que é o crédito? É a recuperação do imposto que foi pago antes. Exato. Se tivesse IVA sobre a sua folha de pagamento, você recuperaria o crédito. Exato. Como não tem, não recupera. Não recupera crédito. O IVA é um imposto neutro. O que é o bom do IVA, da neutralidade que eu falei, dessa coisa do sistema de não cumulatividade? Ele não distorce a forma de organização da economia. Então pensa o seguinte, num mundo sem IVA, que não tem imposto, como é que a economia vai se organizar? Eu vou terceirizar ou eu vou internalizar uma atividade? No mundo com IVA, você toma a mesma decisão. Ele não converte, porque se eu terceirizar, ele vai pagar e eu vou recuperar o crédito, se eu internalizar, não vai ter débito, não vai ter crédito e tudo bem, entendeu? Eu trouxe essa questão da folha de pagamento porque é isso, né? A gente está falando, eu tenho que fazer a conta e entender se compensa. Como o meu maior custo enquanto empresa de serviço é folha de pagamento, talvez não compense. Tá, deixa eu dar uma questão que eu acho que é interessante da gente ver. A China, entre 2012 e 2016, antes até 2012, tinha um sistema parecido com o do Brasil. Operação com mercadoria tinha um IVA, um imposto não cumulativo, e serviço tinha um imposto cumulativo, que nem o ISS, que nem aqui no Brasil. E aí eles fizeram a transição em 4 anos, não fizeram tudo de uma vez, fizeram ao longo de 4 anos. E, inclusive, o jeito que eles fizeram ficou ótimo para fazer estudo econométrico sobre o resultado que eles fizeram. E o resultado mostrou que a adoção do IVA para serviços teve um impacto muito forte em aumentar a terceirização. As empresas passaram a delegar mais para fornecedores, algo que elas faziam internamente. E uma coisa muito interessante, que uma parte muito grande dessa terceirização foi para tecnologia. Então, elas passaram a comprar muito mais serviços de tecnologia de terceiro do que elas compravam antes da mudança. E isso, assim, é tudo bem documentado, ou seja, é o que eu falei, quando você tem um imposto cumulativo que você não recupera, você cria um desincentivo a terceirizar, entendeu? A contratar um terceiro para fazer aquilo que você vai fazer, porque o terceiro vai pagar o imposto e eu não vou recuperar o crédito, entendeu? E o que acontece, que já está documentado, é falar, olha, sim, na verdade, o efeito de terceirização, de eu contratar um terceiro para fazer um serviço, é positivo, claramente positivo. Agora, como as empresas vão se adaptar? Tudo bem, na China não tinha simples, agora aqui tem, mas
Como vai se adaptar é algo que vai ter que analisar caso a caso. Eu acredito sim que esse movimento incentiva, inclusive, esse processo de análise dos grandes contratantes de buscar prestadores de serviço mesmo que vão gerar o crédito. Ele vai substituir, né, uma mão de obra que hoje não gera crédito, porque não paga IVA, como Sim. o próprio disse, para um modelo que é diferente, no que é core da companhia. E do seu ponto de vista, assim, essas empresas que vão precisar fazer essa primeira decisão, né, entre ir para o regime híbrido ou não em setembro, o que elas deveriam olhar e como que elas deveriam fazer essa conta? Assim, você tem pontos a adicionar Eu acho que o nesse? Charles já falou, eu vou ser bem honesto, eu acho assim, se a empresa vende 100% para uma empresa que vai recuperar crédito, só lembrando, ela pode vender para uma empresa do Simples que não vai recuperar crédito, ela tem que considerar. Mas se ela vende 100% ou presta todo o serviço dela para uma empresa que recupera crédito, quase com certeza, para ela vale a pena optar o regime híbrido, porque ela vai passar, ainda que ela vai pagar um tributo maior, ela vai dar um crédito maior e ela tem que saber negociar com o seu fornecedor, contratante também, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? No novo modelo, isso é uma mudança de cultura que vai ter que ocorrer no Brasil. No resto do mundo, você contrata o preço sem tributo e depois você inclui o tributo. Esse é o padrão no resto do mundo. Por quê? Porque no resto do mundo o imposto incide fora do preço, sem tributo. Aqui no Brasil, a gente tem esse modelo que o imposto incide sobre o preço com tributo e as pessoas negociam o preço com tributo. Mas isso não é o padrão do resto do mundo. Então o Brasil vai ter que ter uma mudança de cultura e adotar o padrão que é adotado no resto do mundo, que é negociar o preço sem tributo. Então, se a empresa hoje está no Simples, 100% da venda dela é para uma empresa que vai recuperar crédito, uma grande, média empresa que vai recuperar crédito. Ela paga, o exemplo que eu dei. Agora estamos falando nesse ano no primeiro ano, agora, 2027, só PIS e COFINS que vai mudar para. Então, ela tem um PIS e COFINS que é, vamos dizer, 1% do faturamento. Ela tira 1% e ainda vai recuperar crédito, tá certo? Ela fala, olha, meu cliente, eu vou negociar um preço que é 99, ou talvez menos, porque eu vou recuperar algum crédito, e em cima disso vai ter meu tributo, que vai ser mais alto, vai ser, sei lá, 8, 9%, e ele vai ter o crédito de 8, 9%. Então, provavelmente para ele vale a pena fazer essa migração. Acho que esse é o ponto fundamental. Agora, se ela tem um perfil misto, em que ela vende para pessoa física ou empresa simples e também para grande empresa, aí sim ela tem que ponderar o quanto ela vende, o quanto vai dar de direito a crédito e o quanto ela ganha com a recuperação de crédito na aquisição dos insumos dela. É possível que o próprio cliente dela chegue e diga, olha, estou precisando recuperar esse crédito aqui. Pode Vamos ser recolher. também. Talvez elas sejam impelidas até pelos seus próprios clientes. É possível Certo. sim. É possível sim. Agora, o que é importante é entender como funciona esse novo modelo. As empresas têm feito, inclusive, essa avaliação, né, de quem está contratando, seja produto, seja serviço, se faz sentido para ela ou não fazer essa negociação com seus fornecedores e tomar o crédito disso, que eu acho que deve fazer sentido, dependendo de cada caso. Mas elas têm feito isso, né, e têm analisado esse movimento. Interessante que o Bob falou essa mudança de cultura é grande, assim, né? De começar a negociar só o preço do produto e não o preço com o imposto. Porque o preço do produto hoje ele é totalmente impactado no imposto por conta daqueles benefícios que tem no estado, redução que tem numa cidade, ponto. E isso impacta muito. Então, as empresas vão precisar começar a mudar essa dinâmica, e qualquer uma delas, tá? Que eu vou negociar o preço do serviço ou do produto sem imposto. O imposto você vai recuperar depois. Tem um ponto importante, lembrar, é optativo a empresa ficar no Simples ou ir para esse regime híbrido. Quando é optativo, ela só vai migrar quando for bom para ela, entendeu? Tem um estudo, inclusive, da FMI, que foi publicado esse ano, em que eles analisam várias coisas que podem afetar a alíquota, não sei o quê, e uma delas é exatamente quanto por cento das empresas simples que estão no meio da cadeia vão migrar. E o efeito, sim, tem um efeito de redução de arrecadação, porque a empresa vai migrar quando for bom para ela, quando, na verdade, vai reduzir a carga ao longo da cadeia. O importante aqui não é a carga da empresa, esse é um ponto importante, tá? O ponto fundamental não é o quanto a empresa vai pagar, tá certo? Se a empresa migrar, ela provavelmente vai pagar, se é uma prestadora de serviço, com certeza vai pagar mais do que ela paga hoje, não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Só que o que é relevante é o preço líquido para quem está comprando a mercadoria ou contratando o serviço dessa empresa que está fornecendo. Então, assim, ela pode estar pagando mais, mas o preço líquido para quem está adquirindo ser menor, porque ele vai recuperar o crédito.
Esse é o ponto relevante. Não é olhar só quanto eu vou pagar, é quanto está custando depois da recuperação do crédito para quem está me contratando. Na verdade, a alíquota não importa mais, né? Aí não é a alíquota que é relevante, entendeu? É o preço líquido que é o relevante. E que é a tal da mudança de mentalidade que a gente está falando até aqui, né? A gente tem esse primeiro prazo de adesão ou não, né, ao modelo híbrido agora em setembro. A gente já tem uma segunda janela prevista para março de 2027. Então, entrei agora, beleza, já começo o ano de 2027 no regime híbrido. Não entrei agora, mas estou sentindo que os meus clientes estão me demandando que eu entre. Em março você tem mais uma chance e depois você continua. Você vai ter essa oportunidade de migrar para o regime híbrido todos os anos? É isso? Vai ter oportunidade de migrar em todas as janelas, na verdade, de fazer essas escolhas, né, de permanecer ou não. Tem alguns critérios que precisam ser cumpridos, mas sim, ele pode, na medida em que vai mudando a realidade dele, que eu acho que isso é uma coisa super boa que veio junto na opção, se eu hoje vendo para pessoa física, mas passei a vender para empresas a partir, sei lá, 3, 4, 5 meses para frente, ele pode ir lá e depois, na próxima janela, escolher fazer essa migração. Então, acho que sim, tem opção, né? Ele pode fazer essa opção durante o ano, nas duas janelas. Então, cada 6 meses ele vai poder fazer a opção. Tem algumas restrições, se ele optar pelo modelo híbrido, tem alguns casos em que ele não pode voltar antes de um prazo para o novo modelo. O principal caso é se ele teve um ressarcimento de saldo credor. Então, por exemplo, suponho que eu sou uma empresa, eu opto pelo modelo híbrido, aí compro um maquinário enorme, recupero todo o imposto daquele maquinário que veio. E aí eu fico, inclusive, com saldo credor. Aí eu recebo o dinheiro do governo de volta, o imposto que foi pago em cima daquela máquina. Neste caso, eu não vou poder imediatamente voltar para o Simples, porque senão seria muito oportunismo, né? Eu vou para o regime híbrido para comprar a máquina e sair do regime híbrido para poder fazer minha venda com uma alíquota menor, inclusive para quem vende para pessoa física, inclusive nesse caso. Então, nesse caso, tem algumas restrições que é, obviamente, para evitar um planejamento tributário que não é correto. Né? Mas, sim, você pode fazer a opção, tirando essas poucas restrições, que aí você tem um prazo mínimo que você tem que ficar no regime híbrido antes de voltar para o Simples, tirando essas situações, você pode fazer a opção a cada 6 meses. E esse prazo mínimo de permanência é da ordem de quanto tempo? Se ele teve esse processo de restituição, ele não vai poder optar para o próximo exercício. Ele tem que ficar, acho que 2 anos no regime híbrido. Porque é como se tivesse que cumprir uma carência desse crédito de volta, assim, mas ele não pode, porque ele como ele opta em 2 janelas, né, ele vai acabar não podendo fazer isso naquelas 2 janelas desse ano, inclusive valendo para o ano seguinte, vai dar aí essa janela de 2 anos. Tem que esperar até o fim do ano seguinte para fazer a opção. Ou seja, de toda forma, não é um caminho sem volta. Não, migrou não é um caminho sem volta. Percebeu que não foi bom, tem a chance de, talvez depois de 2 anos, voltar depois para o regime tradicional. Muito bem. A reforma tributária está aí, mas ainda tem muita coisa para ser definida até janeiro. Nós vamos falar sobre essas definições que ainda estão pendentes no próximo bloco. Api, nós estamos há 6 meses da grande virada, né, da reforma tributária e ainda existem alguns pontos importantes que estão pendentes de definições. 2 deles, as alíquotas de IBS e de CBS, que ainda não foram definidas, e, por exemplo, o funcionamento do sistema de split payment, né? O senhor poderia nos ajudar a entender qual que é o status, vamos dizer assim, desses 2 pontos hoje? Na verdade, tem uma coisa que a gente chama de alíquota de referência. Para o ano que vem, 2027, só vai entrar em vigor a CBS. O IBS vai ser cobrado com uma alíquota de 0,1%, que é simbólica, só para os estados e municípios se ajustarem. Então, a alíquota vai ser definida pelo Senado Federal no final desse ano. Então, a Receita Federal está fazendo as contas agora, vai passar para o Tribunal de Contas da União, eles já estão discutindo a metodologia, e o Tribunal de Contas da União vai passar para o Senado, que vai fixar essa alíquota. Agora, é importante que essa é uma alíquota de referência. Então, é a alíquota da CBS, que nós estamos discutindo para o ano que vem. Ela vai ser fixada de forma a manter a carga tributária como proporção do PIB. Então, no fundo, é uma alíquota fixada para manter a arrecadação como proporção do PIB, e ela, então, é feita para manter a carga tributária, tá certo? O valor exato da alíquota a gente ainda não conhece, vai conhecer, mas assim, não vai
errar muito, entendeu? Assim, a gente está trabalhando, sei lá, entre 9% e 10% sobre o preço sem imposto. Lembrando disso, hein? Acho que não é sobre preço com imposto. Precisa tomar um certo cuidado aí. É, então, sim, tem alguma margem que ainda não é conhecida, mas acho que não deve fugir muito desse parâmetro. O split payment, de fato, não deve estar em vigor no começo do ano que vem, é uma questão de desenvolvimento tecnológico que ainda demora. Na verdade, assim, a mensageria toda para o funcionamento do split payment já está definida. Está tendo uma negociação entre o governo e as instituições financeiras sobre a remuneração das instituições financeiras para operar o split payment. E a hora que isso foi definido, eles vão aí sim passar a desenvolver os sistemas, mas muito pouco provável que esteja funcionando em janeiro de 2027. Lembrando que mesmo quando ele estiver funcionando, nesse primeiro momento, o split payment vai ser só para as operações que a gente chama de B2B, só entre empresas, quando gera direito a crédito, tá certo? Então, para a empresa que ficar no simples padrão, nem vai ter split payment. Quem optar pelo regime híbrido pode optar, e de forma opcional. Então, ele não vai ser obrigatório no início. Ele vai ser uma coisa opcional, que é exatamente para poder que a empresa tenha a segurança que ela vai ter o crédito caso o seu fornecedor fique inadimplente e você usa o split payment. Nesse meio tempo, enquanto não tem split payment, tem um mecanismo que chama recolhendo pelo adquirente. Então, se eu sou um adquirente que tem direito a crédito e quero ter segurança que o imposto vai ser pago, você pode ir lá no sistema e falar, eu quero pagar um imposto desse documento fiscal, e o adquirente paga, e em vez do fornecedor pagar, e você faz um ajuste comercial com o seu fornecedor para pagar para ele o valor líquido do tributo. É uma opção também que pode ser feita simplificadamente, assim, tem outras negociações possíveis, mas essa é uma negociação possível de ser feita. E mais, tem muita coisa circulando por aí, acho que esse é um ponto importante. O split payment vai acabar com a liquidez das empresas, que não sei o quê. Cara, não é verdade. Primeiro, nesse split payment B2B, ele é opcional, tá certo? Se eu não quiser usar, eu não uso. Se eu confio no meu fornecedor, quando ele pagar o imposto, eu vou ter o crédito. Se eu não confio nele, eu faço para o pagamento depois, e quando eu fizer o pagamento, o imposto é recolhido pelo split payment. Não tem muita, entendeu? E geralmente você faz o pagamento em 30, 60, 90 dias, não tem um efeito imediato. E vai ter num segundo momento, que não está definido ainda, lá para frente, vai ter o que a gente chama de split payment simplificado, aí sim, nas vendas para consumidor final. Mas esse vai ser feito com uma porcentagem fixa de todas as operações, não é o imposto exato que incide naquela operação. E eu tenho certeza que o governo vai ser muito, muito cauteloso na implementação, exatamente para não desestimular o uso de instrumentos que permitam split payment. Então, eu acredito que vai começar com uma alíquota bem baixinha. O mais importante é você vincular isso, o pagamento com a operação, para poder controlar, ter uma questão assim para controlar, para não ter sonegação. Mas isso só lá para frente, não tem nada agora. Então, elas falando assim, eu estou vendo para o meu consumidor com Pix, eu vou ficar sem liquidez. Não é verdade. Primeiro que não vai estar funcionando isso agora, não vai funcionar, não tem data ainda prevista para isso entrar em vigor. E dois, quando entrar em vigor, eu tenho certeza que vai ser feito de uma forma muito cautelosa, exatamente para você não desestimular a pessoa a começar a usar dinheiro para fazer compra, que não é bom. É mais um instrumento de controle do que um instrumento de arrecadação. Só dando um passinho atrás, né? O split payment, esse sistema que vai já direcionar no momento em que um consumidor compra um item, né? Já vai direcionar o valor que foi pago por aquele item para o vendedor, o valor do item em si, e para a Receita Federal, o valor do imposto sobre aquele item. Então, né? No split payment, que a gente chama padrão, que é esse que vai entrar em vigor em algum momento do ano que vem, é para as operações entre empresas. Neste caso, sim. É o imposto integral que tem a parte do governo e a parte do fornecedor. Só que tem um sistema, por exemplo, eu emiti um boleto para pagar. Se durante o prazo entre a emissão do boleto e a hora de pagar o boleto, o imposto incidente naquela operação já tiver sido pago por alguma outra forma, isso vai ser informado para a instituição de pagamento e sequer vai ter a retenção do imposto na hora do pagamento do boleto. Vai tudo para o fornecedor, porque o imposto já foi pago. Agora, na venda para consumidor final, o split payment não vai ser o valor integral do imposto. Ele vai ser um valor certamente menor e possivelmente muito menor do que o valor integral do imposto. Por quê? Porque nesse modelo, quem está comprando não tem interesse no crédito, então não precisa ser o valor inteiro, porque é um consumidor que não tem direito a crédito. Tá certo? Quem tem direito a crédito é a empresa que recupera o crédito.
Segundo, a empresa tem débitos e tem créditos. No máximo, eu poderia comprar uma porcentagem que correspondesse ao vendedor, né? Essa é a diferença. E terceiro, como eu falei, você não pode, mesmo com esse sistema, eu preciso tomar cuidado para não estimular a usar outros meios de pagamento. Então, provavelmente vai ser uma porcentagem muito pequenininha. Não vai ter essa coisa de que eu vou cobrar um imposto inteiro na venda para o consumidor através do split payment. Não vai acontecer. Isso eu posso garantir. Não foi feito para isso, não foi desenhado para isso. É muito mais para ter um controle. E sim, o sistema busca reduzir sonegação, sim, é verdade. Agora, quem se beneficia quando reduz a sonegação? O bom pagador. Porque como a alíquota do imposto vai ser calibrada até 2033 ainda, são uma calibragem todo ano, de forma a manter a arrecadação como proporção do PIB, se esse modelo ajuda a reduzir sonegação, quem se beneficia é o bom pagador, porque vai ter uma alíquota menor. Ou seja, é um modelo desenhado para beneficiar o bom pagador. A conexão entre o split payment e o sistema de créditos tributários é exatamente essa. No split payment, você assegura que o imposto foi recolhido e ele, uma vez recolhido, vai virar esse crédito. Ele dá segurança. Dá segurança para que aconteça. Ele dá segurança de que quando eu paguei o meu fornecedor, eu vou ter o crédito. Mas se o imposto já foi pago antes, nem sequer tem esse recolhimento. Ou, em alguns casos, pode ter o recolhimento e se já foi pago, 3 dias devolve para o fornecedor. Eu, particularmente, sou um entusiasta do split payment. Assim, eu acho que ele, por um lado, ele tem algo muito positivo, que é realmente, vamos dizer, acertar a sonegação, né? Isso faz com que joguem os jogadores que são, né, que joguem o jogo limpo. Acho que isso é muito bom e deixa as empresas nisso. Por outro lado, sim, exige que as pequenas, eu acho que o lado inverso disso as pequenas estão acostumadas a usar o seu fluxo de caixa talvez de forma não tão organizada. Isso não é tão simples, né? Eu acho que tem um pedaço aqui que elas precisam se organizar em relação a fluxo de caixa, a isso não acontecer, mas não é o imposto inteiro, não é tudo isso, e também tem tempo. Nesse caso aqui tem tempo, né? Então ainda tem tempo para se adaptar a como é que eu me organizo aqui para não contar com esses 30 dias que eu tinha de imposto antes aqui no caixa para pagar outras contas quando isso acontecer. Mas, de novo, né? Acho que repetindo aqui o que eu disse ao que tudo indica, não é o imposto inteiro no split, que apesar de que simplificado para o consumidor final. Apesar de que eu acho que devia ser para todos, assim. Não vai ser porque senão você começa a criar um incentivo para usar outros meios de pagamento, claro. Precisa ser muito equilibrado, pessoal, precisa ser muito bom senso nessas questões. Acho que o ponto que o Charles traz é o daquelas empresas que recebem, né, pelas vendas que fazem e que de alguma maneira aquele valor equivalente ao imposto serve como o seu fluxo de caixa ali durante aqueles 30 dias até o momento do pagamento, né? Acho que esse que é o ponto de ter uma necessidade das empresas se organizarem para não contarem com esse recurso como um fluxo de caixa, porque ele em algum momento deixará de existir. Mas Mariana, de novo, lembrando, por enquanto vai ser só B2B. Isso só acontece se o meu pagamento é feito antes do prazo do meu fornecedor pagar o imposto. Entendi. Se for depois, não tem sequer esse efeito. Se for depois, é só uma garantia. Um pagamento parcelado. Se for parcelado, o split é parcelado também. Ele é proporcional a cada parcela. E, na verdade, é uma garantia que eu tenho que se meu fornecedor não pagar o tributo, eu vou ter o meu crédito. No fundo, é esse a função do split payment. Charles, do que ainda, né, dentre essas questões todas que ainda estão sendo regulamentadas pela reforma e tudo mais, como é que as empresas podem se preparar? A gente vem falando isso há bastante tempo, né? A empresa tem que calcular, tem que fazer suas contas e tudo mais. Como é que as empresas podem se preparar e o que elas conseguem efetivamente se preparar para encarar diante desses pontos que eventualmente ainda não estejam 100% regulamentados, ainda não estejam 100% definidos? Ela já consegue se preparar para bastante coisa, né? E esse período que a gente está passando agora, em 2026, inclusive, ele vai ajudar muito para isso, para fazer com que tanto os pequenos quanto os grandes se preparem. Aqui ainda tem algumas orientações, né, e algumas definições de regulamentação voltadas para o simples, especialmente, que ainda estão para sair, assim. Então, tem aqui os próximos meses dessa adaptação para poder virar. Mas olhando
olhando para a Simples Nacional, por exemplo, ele precisa se adaptar para a nota fiscal, emissão de nota fiscal e destaque de imposto, e, enfim, né, a documentação, vamos pensar assim, tem mudança de portal de nota fiscal nacional, tem destaque do imposto na nota, ainda tem algumas definições de que alíquota destaca, que anexo que coloca, se vai de um jeito, se vai de outro, mas eu acho que aqui ela precisa se preparar para isso, para conseguir emitir bem esses documentos fiscais e controlar bem esses seus produtos na prática, né? Para que lá em 2027, caso ela opte por fazer alguma mudança, isso de fato não impacta no recolhimento do imposto, senão também não tem nenhum efeito em 2027. Eu posso complementar, por exemplo, eu defini o meu preço líquido. Por exemplo, eu tenho todos os meus fornecedores, meus clientes são empresas que recuperam crédito, tá certo? Eu tenho que negociar meu preço com eles. Essa conta eu já consigo fazer hoje. Meu preço sem tributo. Falar, não sei a alíquota do imposto. Não importa, eu vou fixar o preço sem alíquota, eu vou negociar com ele. Então eu pego o meu preço hoje, tiro o PIS/COFINS, tá certo? Falo, ok, meu preço sem PIS/COFINS é sem IPI, se eu tiver IPI, que é menos provável. No caso do empresa simples, não é muito relevante, tá certo? E depois eu vou olhar o que eu tenho daquilo que eu compro, o que tem de imposto que incide que eu não recupero o crédito. No mínimo isso eu tenho que olhar, entendeu? Então eu estou comprando energia elétrica, eu já sei que PIS/COFINS de energia elétrica é 9,25 do preço com imposto, entendeu? Então, então eu já sei que aqui eu vou ter uma recuperação de crédito. Eu pago o meu contador está no lucro presumido. Então eu já sei que no mínimo eu vou ter 3,65 que eu não recupero de crédito hoje, que eu tenho que negociar com ele para ele me repassar esse ganho, pode ser até mais. Então, no mínimo, eu já começo a ter alguns parâmetros para eu poder negociar com o meu cliente agora, desde já. Essa conta já dá para fazer. E essa é uma preparação. E aí eu tenho que olhar não só para minhas vendas, mas para minhas compras também. E essa é uma preparação que seria bom fazer logo. Não espera, sabe? Você não precisa saber a alíquota para fazer essa conta. Você pode fazer essa conta com o que você já sabe hoje. E de próximas datas muito importantes, a gente tem em setembro, a gente tem em janeiro, quando as empresas do Simples também vão precisar começar a destacar IBS e CBS. Que outros marcos, digamos assim, a gente tem no futuro mais imediato dentro da lógica da reforma tributária? Eu acho que tem algumas coisas ainda que estão para se adaptar, né? A gente tem, por exemplo, alguns segmentos que não emitiam nota, vão precisar passar a emitir nota. Então, isso também tem uma adaptação daí para frente, daí depende de quem se é simples ou não, se é grande empresa ou não. Então, tem alguns segmentos que estão assim e que precisa acontecer. Essa mudança vai acontecer na sequência, né? E até se fala de ter um CNPJ técnico, que se chamam, que estão chamando de CNPJ técnico, nada mais é que o cadastro para que essas pessoas físicas, que também vão contribuir CBS-BS, possam emitir documento fiscal. Eu acho que esse é o próximo passo. Tem a segunda onda, né, de decisão de enquadramento do híbrido que acontece em março, mas na prática a maior virada acontece até janeiro mesmo. Bom, nós chegamos ao fim da nossa entrevista e eu gostaria de agradecer aos nossos convidados aqui que tiveram essa conversa sobre reforma tributária conosco hoje. Bernard Api, economista, um dos formuladores da reforma tributária, muito obrigada. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês e discutindo com o Charles. E Charles Goulart, sócio-diretor da Contabilizei, também, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Mariana, obrigado de novo aqui pelo debate. Acho que é super importante aí para esse momento que a gente vive. E para continuar acompanhando os desdobramentos da reforma tributária para as pequenas empresas, não deixe de acompanhar o Descomplica PJ pelo site e pelas redes sociais do Invest News. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!